Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Salve meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, crentes, católicos e livres pensadores. Recebam a paz do Senhor Jesus. São exatamente 15 horas com 48 minutos. Hoje, quinta-feira, dia 28 de agosto do ano de 2025. A paz do Senhor Jesus para os meus irmãos aqui do YouTube e do Facebook. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, amanhã, sexta-feira, a poderosa concentração com o pastor Davi Miranda Filho, a qual tem o tema O Mover das Águas, a qual você receberá uma garrafinha de água semelhante a esta, consagrada para Deus. A primeira concentração é das 9 ao meio-dia na nossa igreja pentecostal Santificação no Senhor, na nossa sede nacional, no começo do Brás, Avenida Rangel Pestana, número 1060, a 300 metros do metrô Pedro II. O pastor Davi Miranda Filho vai estar pregando e orando em teu favor, das 9 ao meio-dia. E você receberá uma garrafinha de água semelhante a esta. A segunda concentração será em Santo Amaro, zona sul da Grande São Paulo, das 14 até as 16 horas. Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez. Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro, na mesma rua da UPA de Santo Amaro. Não perca, povo abençoado da Grande São Paulo, não perca essa oportunidade que Deus está te dando para você. Atrás de mim está escrito: abaixe o nosso aplicativo, abaixe no seu celular, tablet, computador, iPad, o aplicativo da nossa igreja pentecostal Santificação no Senhor, e ouça o que o poderoso Jesus Cristo operou e está operando na nossa igreja pentecostal Santificação no Senhor. Ouça os milagres que o Senhor operou e está operando.
na nossa igreja pentecostal Santificação no Senhor. Não perca, não perca, não perca, não perca. Povo abençoado da grande São Paulo e também povo de todo o mundo e de todo o Brasil. Você que tiver uma oportunidade de estar na nossa igreja pentecostal Santificação no Senhor, esteja, visite a nossa igreja pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Povos de outras nações, de outros estados, abaixe o aplicativo no seu celular e ouça o que Deus tem operado. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Amados irmãos, amadas irmãs, eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação, uma palavra que Jesus Cristo colocaste em meu coração, no livro do Apocalipse 17. Amados irmãos aqui do YouTube, são exatamente 15 horas com mais 54 minutos. Amados irmãos do Facebook, gostaria de compartilhar uma palavra para a nossa meditação. Meu amado irmão Ricardo, que Deus abençoe, meu querido. Nós vamos orar, meu amado irmão, em nome de Jesus Cristo. Depois eu vou fazer um vídeo de oração e vou estar apresentando o Senhor na oração. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te alcance. Que as mãos poderosas de Jesus Cristo venha tocar em tua vida e receba saúde da parte de nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar orando mais em teu favor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo de oração especialmente em teu favor, meus amados irmãos. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo de oração em teu favor, contra a macumba, contra toda a feitiçaria, e para Jesus te dar saúde. Aleluias. Meus amados irmãos, a palavra que o Espírito Santo colocaste em meu coração, eu vou estar fazendo um estudo sobre a queda da Babilônia, sobre o que este mundo receberá de Jesus Cristo. Hoje eu vou meditar aqui no livro do Apocalipse 17, que tem o tema a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta
sentado sobre a besta. E no Apocalipse 18 tem a queda de Babilônia e lamentações sobre a terra. Apocalipse 19, a queda de Babilônia, alegria e triunfo nos céus. Oriandalabalhas, suriandalabalhas, teias. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a palavra de Deus, ela vem nos afirmar aqui no Apocalipse 17. Obrigado, meus irmãos, por compartilhar esse vídeo. Que Deus abençoe. A palavra de Deus, ela vem nos afirmar aqui em livro do Apocalipse 17. Diz: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: me vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentado, orando sobre muitas águas. João, quando estava preso na ilha de Pátimo, perseguido pelo Império Romano, João foi preso na ilha de Patmos. Amados irmãos evangélicos sábios, mas amados irmãos católicos e livres pensadores não o sabem. João teve a revelação do Apocalipse. Aqui dentro desta passagem, João teve a visão sobre o futuro do mundo, sobre o futuro daqueles que se prostituem, se embriaga, se embriaga com a prostituição, com a fornicação, com as coisas deste mundo. Aqui no livro do Apocalipse 17, eu irei ler alguns versículos para a vossa meditação. E o Espírito Santo de Deus já revela algo no meu coração. Aqui no livro do Apocalipse, a queda da Babilônia, a visão da grande prostituta. O Espírito Santo revelaste algo no meu coração, e no versículo que eu for ler aqui, eu irei falar o que o Espírito Santo revelaste ao meu coração agorinha. Meus amados irmãos, diz a palavra: e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo
dizendo: vem ver, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentado sobre muitas águas. Aleluias, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, minha amada irmã Amélia, que Deus abençoe todos aqui do YouTube, que Jesus te abençoe. Aí no versículo 2, diz aqui a palavra de Deus: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com vinho da sua prostituição. No comecinho agora que eu estava lendo aqui no livro do Apocalipse, o Espírito Santo tinha revelado algo no meu coração somente de eu ler o tema aqui no livro do Apocalipse 17. O Espírito Santo tinha revelado algo no meu coração. E eu lembrei que eu falei que a hora que eu chegasse ao versículo, eu ia transmitir o que o Espírito Santo de Deus revelaste ao meu coração. Então, aqui no versículo 2 diz: com qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra e se embebedaram com vinho da sua prostituição. A palavra de Deus, ela vem nos afirmar o seguinte: não se embriagarei com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vem nos afirmar: não se embriagarei com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Surianda, Oriala, Paia, Súria, o Espírito Santo me deixe esta revelação somente eu lendo o tema aqui no livro do Apocalipse 17. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a Babilônia, no Velho Testamento, várias passagens da Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, a Babilônia, uma cidade farta de riquezas, mas uma cidade que era totalmente contra os princípios de Deus, uma cidade que oprimia o povo de Deus. Muitas das vezes Deus permitiu que o povo de Israel fosse oprimido pela Babilônia para ver se o povo de Israel voltasse a Deus. Se nós formos meditarmos no Velho Testamento, como eu disse, a palavra de Deus vai nos dar testemunho sobre a Babilônia, a crueldade da Babilônia, a rejeição da
cidade da Babilônia. Como a Babilônia era contra os princípios de Deus. Como a Babilônia odiava o povo de Israel. Orialabaias. Mas hoje, a Babilônia simboliza o mundo em geral. A Babilônia simboliza hoje o mundo em geral. E no último livro aqui da Bíblia Sagrada, a palavra está nos revelando qual será o fim daqueles que se embriaga com este mundo. A palavra de Deus está nos revelando qual será o fim daqueles que se embriagam com as coisas deste mundo. Meus amados irmãos, serei bem breve. Aqui no versículo 2, com o qual se prostituíram os reis da terra, os que habitam na terra, se embebedaram com vinho da sua prostituição. Versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominação e da imundícia da sua prostituição. Aqui no seu versículo 5, então diz a palavra o seguinte: e na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominação da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu direi o mistério da mulher e da besta que traz, qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 8: a besta que viste foi e já não é, que há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era, já não é mais, que virá. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu estou pegando alguns versículos. João, quando ele teve a visão desta grande prostituta assentado sobre
então para João, porque João ele ficou maravilhado quando ele teve esta visão de uma prostituta assentado sobre um monstro. Ele ficou maravilhado, ficaste sem entender. Mas o anjo revela então para João o significado daquela prostituta sentado sobre o monstro. A besta, no seu versículo 8, o monstro, a besta que viste, foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era, já não é mais que virá. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu venho falar algo da parte de Deus, da parte do Espírito Santo de Deus, com as minhas palavras bem simples. O Espírito Santo de Deus falará ao meu coração. Amados irmãos, amadas irmãs, clame pela misericórdia, clame pela força do Espírito Santo e não se admira com as coisas deste mundo. Não se admire, não dê atenção para o pecado, para com os eventos, para com a imoralidade, para com a corrupção, para com a ganância do dinheiro, para com as coisas deste mundo. Pois a palavra está nos afirmando aqui sobre a queda deste mundo. Aqui no seu versículo 18, a palavra está nos revelando o seguinte, que olha que coisa interessante. Todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo,
abomináveis deste mundo, pois o mundo é totalmente contra a vontade de Deus. Clame, meus amados irmãos, clame pela misericórdia para que o teu nome esteja no livro da vida. Clame pela misericórdia para você ter parte com Jesus e para o teu nome estar escrito no livro da vida. Eu vou ler aqui novamente o versículo 8, que diz o seguinte: a besta que viste, o anjo então falando para João, a besta que você viste e já não é, e há de subir do abismo, irá a perdição, e os que habitam na terra, cujo nome não estão escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era e já não é mais que virá. Meus amados irmãos, para fazer uma conclusão melhor, eu vou pegar aqui, o seu versículo 14. Estes combateram contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamado, eleitos, fiéis. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aqui dentro desta visão que João teve, eu estou lendo alguns versículos, porque esse vídeo ficaria muito grande. Meus amados irmãos, aqui no Apocalipse 17 até no 18, a palavra está nos afirmando que essa prostituta, assentado sobre a besta, ela está embriagada, com o sangue dos santos, com o sangue dos testemunhos de Jesus Cristo. Ela está embriagada, e o Espírito Santo, ele revela algo aqui no meu coração. Como o diabo tem cegado, como o diabo tem conseguido enganar nações,
o Espírito Santo fala em meu coração. Estamos vivendo um tempo onde o Evangelho de Jesus Cristo parece não ter valor nenhum. Estamos vivendo um tempo onde o mundo pensa estar triunfando com o seu pecado e a sua prostituição. Estamos vivendo um tempo onde a maioria das igrejas que se diz igrejas crentes estão também bebendo, estão também, estou sentindo pelo Espírito Santo, se embriagando com o sangue dos santos, com o sangue dos testemunhos de Jesus Cristo. Estão se embriagando em que sentido? Não estão valorizando sangues que foi derramado. Sangues que foram derramados para nós termos a oportunidade do Evangelho em nossa vida hoje, para nós ter a oportunidade de ter a palavra de Deus em nossa vida hoje. Muito sangue foi derramado, muitos testemunhos fiéis de Jesus Cristo pagaram com as suas vidas, não negaram a Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ter o Evangelho nos dias de hoje. E sinto pelo Espírito Santo de falar, muitas igrejas nos dias de hoje estão se embriagando também com o sangue dos santos. Estão se embriagando, não estão valorizando a verdadeira palavra de Deus. No versículo 6, eu vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E eu vendo, João ficou maravilhado. Isso já está acontecendo. Eu vou ler novamente o versículo 5, versículo 6. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituição e abominação da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue da testemunha de Jesus. E eu maravilhei-me com a grande multidão. E eu maravilhei-me com a grande multidão. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, para concluir, eu vou pegar aqui agora no versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda
hão de receber o reino, mas receberão o poder como rei por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos fiéis. Agora aqui no versículo 5, esta mulher assentado sobre esta besta, estava sentado sobre muitas águas. E disse aqui no versículo 15, e disse-me as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Povos, multidões, nações e língua. O mundo inteiro se corrompido contra Deus. Povos, multidões, nação e língua. Povos, multidões, nações e línguas. A palavra de Deus está nos afirmando que João teve esta grande visão. E nós já estamos vivendo esse tempo. Povos de todas as nações, todo mundo que é contra a verdade, que é contra Jesus Cristo, todo mundo, todo o sistema do mundo. Aqui dentro desta passagem, a palavra está nos afirmando que os 10 chifres que está sobre a besta que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como os reis por 1 hora juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão e o seu poder e autoridade sobre a besta. Versículo 12 e versículo 13. Isso, meus amados irmãos, isso, minhas amadas irmãs, aqui no Apocalipse 17, no seu versículo 12 até no seu versículo 13, isso significa vou dizer com as minhas palavras simples, isso simboliza os presidentes, isso simboliza os reis, isso simboliza aqueles que estão, entre aspas, no poder da política. Ao invés deles, ao invés dos tais se entregar. Ah, meu Senhor, vou falando, o Espírito Santo vai revelando. E ao invés dele se entregar, o caminho assim eu digo para Deus, para que as nações
Jesus estão combatendo contra o povo de Deus. O sistema do mundo está combatendo e estão combatendo contra o povo de Deus. Já para finalizar aqui no versículo 14, estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro vencerá, porque é Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Vencerão os que estão com eles, chamado, eleitos e fiéis. Chamado, eleitos e fiéis. Orialabalha surianda, alabalha surianda, alabalha surianda. Orialabalha stega, surialabalha surianda. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, peça a força do Espírito Santo, combate contra eles. Combate contra eles, combate contra o mundo, combate pregando a palavra de Deus, combate pregando a palavra de Deus, combate contra o pecado, combate contra o pecado, seja para quem for. A palavra de Deus vem nos afirmar. O Espírito Santo me traz uma revelação. A palavra de Deus, ela vem nos afirmar que João Batista não poupou o rei. Disse para o rei Herodes que o rei estava em pecado com uma mulher que não pertencia a ele. Combate, é claro que eu estou trazendo essa mensagem bem resumida, porque a cada versículo é uma revelação que o Espírito Santo me dá. Está sendo bem resumida a queda da Babilônia, a queda do mundo. O mundo parece estar triunfando, o mundo parece estar rindo contra os crentes, contra os testemunhos de Jesus. O mundo está rindo, fazendo piada contra o Evangelho de Jesus Cristo. Estão se embriagando com o sangue dos santos. Estão se embriagando com o sangue dos santos do passado. E estão se embriagando com o sangue dos santos nos dias de hoje. O mundo parece estar se triunfando no pecado. Mas a ira de Deus virá sobre o mundo. A ira de Deus virá sobre todo mundo. Eu venho trazer com esta mensagem para a nossa vida, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Por mais que o mundo combate, por mais que muitas igrejas estão se corrompendo com essa prostituta. A prostituição significa imoralidade contra Deus. Há muitos ministérios, há muitas igrejas que estão se prostituindo, estão contra Deus porque aceitam o mundo lá dentro. A cada labalha surianda, a cada momento
livro que tem nome de igrejas, tem nomes de crente, tem título de pastores. Aqui no versículo 8 a palavra está nos revelando que eles se maravilharam com a besta. Muitos estão maravilhados com as coisas deste mundo. Aqui no seu versículo 8, a palavra está nos afirmando, é porque eles não têm o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Aqui dentro dessa passagem, já para finalizar, no seu versículo 12 e no seu versículo 13, a palavra está nos afirmando, vou falar resumido, ao invés dos presidentes, ao invés dos reis, ao invés daqueles que estão no poder, entre aspas, usarem o dinheiro para o bem de todo homem, de toda mulher, mas não somente usar o dinheiro, mas deveria usar a tua sabedoria, deveria usar, eu vou dizer com as minhas palavras bem simples, os seus cargos, aleluias, para conduzir povos a reconhecer a grandeza do grande Deus. Não, eles estão usando os seus cargos, o poder do dinheiro, para dar lugar para o diabo, para a terra ficar corrompida com a prostituição, com a imoralidade, e não bastando isso, ainda combate contra o povo de Deus. Mas o seu versículo 14, a palavra está nos afirmando que eles combatem contra o próprio Cristo, e combate contra os que seguem a Jesus Cristo. Mas a palavra está nos encorajando nós a sermos fortes. A palavra está encorajando nós a combatermos contra ele, porque a Bíblia Sagrada já está trazendo para nós a revelação. Qual será o fim da grande Babilônia? Qual será o fim deste mundo? Meus amados irmãos, a palavra vem nos encorajar para nós seguir pelo caminho estreito, Orialabagas. A palavra vem nos encorajar para nós olhar somente para Jesus Cristo, porque a palavra aqui está, meus amados irmãos, revelando o fim deste mundo, Orianda, o fim dos políticos corruptos, o fim dos reis corruptos, o fim dos adúlteros, o fim dos abomináveis, o fim daqueles que são contra as coisas de Deus. Eu vou ler novamente, eu vou ler aqui o versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata adornada com ouro, pedra preciosa e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominação
e de imundícia da sua prostituição. Borialabaias, o Espírito Santo de Deus traz aqui no meu coração uma revelação, e eu irei compartilhar. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Para o mundo corrompido, o tesouro, o prazer do mundo é um pecado. E a palavra vem nos revelar aqui no livro do Apocalipse que a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata adornada com ouro, com pedras preciosas, com pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominação e imundícia da prostituição. Essa mulher simboliza o pecado, essa mulher simboliza o diabo, essa mulher simboliza os ouros, o cálice de ouro, as pedras preciosas. Com essa mulher simboliza nisso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Para as pessoas do mundo, o pecado tem um valor muito grande. Quantos que não matam por causa do pecado? Quantos que não roubam por causa do pecado? Em todas as áreas, pois o mundo de hoje o foco do mundo é o pecado. O foco do mundo é ir contra Deus. O foco do mundo é lutar contra o povo de Deus. O foco do mundo é se embriagar mais com o pecado. Mas a palavra está nos afirmando aqui da grande queda. Da grande queda deste mundo, da grande queda deste mundo, da grande queda deste mundo. Eu vou pegar aqui o versículo 15. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Mas o versículo 14, eu vou subir agora no 14. Eles combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, vencerão que estão com ele, vencerão que estão com ele, chamado, eleitos e fiéis, vencerão que estão com ele, mesmo que cristão que derramaram o sangue por não negar a Jesus, já estão vencidos com Jesus, pois no dia do juízo final eles vão ressuscitar para eles ser salvos e eles vão triunfar com Jesus. Agora essa responsabilidade cabe a nós. Vamos combater contra o pecado, contra as coisas deste mundo, porque a vitória está garantida. Mas aqui dentro desta passagem eu venho chamar a tua atenção, eu venho chamar a tua atenção, eu venho chamar a tua atenção. Aqui no versículo 8 diz: a besta que viste já não é, e que há de subir no abismo, e irá a perdição dos homens que habitam na terra, cujos nomes
cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Cujo nome não estão escritos no livro da vida. Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, seja povos, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, homens de todas as nações e línguas que não têm o nome escrito no livro da vida, se maravilharam com a fartura do pecado e se entregaram à fartura do pecado. E viu uma mulher que estava embriagada do sangue do santo e do sangue do testemunho de Jesus. E vendo-a eu maravilhei com grande admiração. Versículo 8. E a besta que viste foi, já não é, e já de subir do abismo irá à perdição. Os que habitam, e a besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, para nós refletirmos para finalizar, bem-aventurado aquele homem e a mulher que não se admira para as coisas deste mundo. Bem-aventurado aqueles que carregam a tua cruz. Vamos pedir a força, vamos clamar a força e até o final da nossa vida vamos combater contra o pecado, vamos combater contra a corrupção, vamos pedir a força, claro, primeiramente, para vivermos mais a palavra de Deus e combatermos contra o pecado, contra a corrupção. Para finalizar, o mundo parece estar triunfando, mas está derrotado. A queda da grande Babilônia, o mundo está derrotado, o pecado está derrotado, Satanás está derrotado. E Deus vos abençoe, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Na próxima oportunidade, eu vou trazer Apocalipse 18 e 19. Amados irmãos aqui do Facebook, do YouTube, que Deus abençoe a vós todos, que o Espírito Santo abençoe a vós todos. Medite no livro do Apocalipse 17 até o 18 até o 19. Medite, meus amados irmãos, medite, minhas amadas irmãs. Orialabaia Surianda. A vitória é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos aqui do Facebook, do YouTube.